Graça e paz. Hoje eu quero saudar os meus irmãos da IPI Feira de Santana e também a todas as pessoas que esse vídeo conseguiu alcançar. Você está conseguindo me assistir aqui nesse exato momento. Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês e que principalmente o Espírito Santo de Deus seja o centro da vida de cada um. O devocional de hoje, a mensagem de hoje, eu vou falar sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então vou convidar a cada um de vocês para abrir as Escrituras no livro de João, capítulo 16, do versículo 7 e 8. João, capítulo 16, do versículo 7 e 8. Vamos ler. O 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, eu vos enviarei. 8. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Vamos orar. Soberano Deus, mais uma vez se encontramos sobre a Tua sublime presença. Pai, eu te peço que o Senhor nos abençoe, Pai. E que principalmente o Teu Espírito Santo fique à vontade, Pai, para poder penetrar em nossos corações e nossa mente. Te peço que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor me use como canal de bênção, que eu consiga transmitir a Tua mensagem, as Tuas verdades de uma forma simples e clara, que todas as pessoas que estejam assistindo esse vídeo aqui agora consigam entender. Te peço todas essas coisas em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu tinha falado anteriormente, hoje eu vou falar sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E se tem uma pessoa nas Escrituras que nesse último século está sendo ridicularizado, está sendo desonrado, está sendo blasfemado, está sendo mal interpretado, essa pessoa é o Espírito Santo. E com isso eu quero iniciar fazendo algumas perguntas para você que está assistindo. Você conhece o Espírito Santo? Você sabe qual é o propósito do Espírito Santo? Você sabe para que o Espírito Santo foi enviado aqui para todos nós? Qual é o seu ministério? Qual é a sua missão? Porque eu vejo que algumas pessoas só conhecem o nome, o Espírito Santo. E essa mensagem foi plantada no meu coração. Alguém me enviou, não me recordo quem, me enviou uns vídeos referente a isso, as manifestações do Espírito Santo. E eu entristeci meu coração referente a isso, porque em algumas congregações eu consegui observar que as pessoas estão interpretando de maneira equivocada, de maneira errada. E antes que eu comece a falar, não me interprete mal, não me julgue, não fale que eu sou frio. Eu acredito sim, sem sombra de dúvidas, na manifestação do Espírito Santo, mas eu acredito embasado, fundamentado nas Escrituras, a sua revelação baseada nas Escrituras, que é a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer essa resposta. Hoje eu quero trazer apenas uma característica do Espírito Santo. Qual é o seu propósito? Qual é o seu ministério aqui na Terra? Eu vou trazer a resposta hoje aqui para vocês, referente com o fundamento bíblico. Então vamos lá para o livro de João, como eu tinha falado anteriormente. O livro de João, capítulo 16, o versículo 7 e o 8.
Vou ler novamente aqui para vocês. Todavia, digo-vos a verdade. Quem está falando isso aqui é Jesus. Todavia, digo-vos a verdade. Que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ou seja, quem é o Consolador? O Espírito Santo. Mas, quando eu for, eu vos enviarei. Jesus aqui ele está falando que ele vai enviar o Espírito Santo. Ele está falando qual é o propósito, qual vai ser o seu ministério aqui na terra, entendeu? Como ele vai se manifestar. Vamos lá, versículo 8. E quando ele vier, Jesus já está falando, quando ele vier, o que é que ele vai fazer? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo, quando ele vier, o Espírito Santo ele vai convencer o pecador dos seus pecados. Ele vai mostrar, ele vai fortalecer o pecador contra o pecado. Como eu sempre falei, todos nós sabemos que temos a nossa natureza pecaminosa desde o primeiro dia que o pecado entrou no mundo. E esse é um dos primeiros pontos do calvinismo, a depravação total. Então temos a nossa natureza inclinada a fazer o mal. E o Espírito Santo, uma das características dele, da missão dele é nos convencer do pecado. Ou seja, o principal objetivo do Espírito Santo é salvar o pecador, é apontar para Cristo, é nos apontar os nossos pecados, para que a gente consiga se arrepender de todos eles, entendeu? E eu vejo, como eu estava falando anteriormente, o equívoco referente ao Espírito Santo. Se você está numa congregação que o pastor está lá na frente, ele pode gritar, ele pode se rastejar, ele pode fazer qualquer outra coisa, mas se ele está falando que ele está cheio do Espírito Santo, e se ele não apontar o pecado, se ele não apontar para o arrependimento, ele pode estar cheio de qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo, porque essa aqui é a característica do Espírito Santo, é nos convencer, é nos dar força para vencer o pecado, é nos mostrar o pecado, é colocar em nosso coração, em nosso entendimento, que pecamos, entendeu? Esse que é o propósito do Espírito Santo. E eu quero finalizar com uma passagem, se você for lá para o livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 38. Logo quando Pedro, as escrituras revelam que Pedro se encheu do Espírito Santo. E ele começou a pregar o sermão, logo quando teve o Pentecoste. Ele se encheu do Espírito Santo e ele começou a pregar para os outros irmãos. Salvo me engano, acho que foi uns 40 versículos de sermão, de pregação. Ele apontando o pecado, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Essa é a característica do Espírito Santo. E logo quando ele terminou de pregar, os irmãos, e agora o que vamos fazer? Ele, arrependei-vos, para que haja refrigério e que aí sim vocês consigam ter o dom do Espírito Santo. Portanto, que isso fique claro para cada um de vocês, que quando uma pessoa fala que ela está cheia do Espírito Santo, ela tem que nos mostrar as nossas transgressões, ela tem que nos mostrar os nossos pecados, ela tem que nos mostrar a Cristo, para que haja arrependimento. E como eu tinha falado anteriormente, referente aos vídeos que eu tinha recebido, e as pessoas estavam imitando animais e outras unção de risos, e todas elas atribuindo ao Espírito Santo tudo isso daqui, e de maneira totalmente equivocada. Espero que esse vídeo, isso é só uma característica do Espírito Santo, e eu pretendo sim gravar outros vídeos para esclarecer mais referente a essa terceira pessoa da Trindade, que ela não fica só limitada a isso, mas que sim, eu vou falar com o reverendo Natanael para
me autorizar a gravar mais vídeos referente às características do Espírito Santo e que não haja mais equívoco, que fique claro qual a manifestação do Espírito Santo. Ou seja, se você está cheio do Espírito Santo, salve os pecadores, aponte o pecado, aponte para Cristo. Que esse vídeo o abençoe, esclareça e edifique cada um de vocês. Graça e paz.